Abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler até o versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, até o verso 14. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E ela diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, para que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Pai querido, a Tua palavra nos foi deixada, Pai, como um alimento espiritual, como direção, como verdade que liberta, meu Deus. E que isto, esta noite, aconteça, que nós sejamos livres de falsos conceitos, de falsas ideias, e que a Tua palavra preencha o nosso coração. Dela vem a fé vem pelo ouvir da pregação, e que nós possamos sair daqui transformados esta noite, porque não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas humanas, com filosofias e histórias, mas estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que procede do Senhor. E para isso eu me coloco em Tuas mãos, pedindo graça e misericórdia e a unção do Teu Espírito, que me capacite a ser um instrumento em Tuas mãos, para ministrar a Tua palavra com poder, quebrando as barreiras, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está nesse texto da carta de Paulo a Timóteo, a segunda que ele escreve, narrando algumas dificuldades pelas quais Timóteo estava passando. E há momentos na vida que a nossa fé, ela pode ficar um pouco abalada. A vida tem tribulações. O Senhor Jesus disse, eu falo muitas vezes sobre esse versículo, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, preocupações, problemas, mas ele disse, tenha bom ânimo. Por quê? Porque a gente pode desanimar. Os problemas, as dificuldades podem trazer um desânimo ao nosso coração. E nessas horas a fé precisa ser exortada. A exortação é uma palavra de ânimo que nos leva para cima, para frente, para que a gente recupere aquilo que de repente está um pouco de lado, está sendo colocado a perder.
E Paulo está na sua carta, logo no início dela, fazendo exatamente isto com Timóteo. Porque as circunstâncias da vida podem fazer com que a gente enfrente momentos de desânimo. Ninguém aqui está livre de ter um momento de desânimo. Mas lembrando a palavra de Jesus, ele disse, tenha bom ânimo. Ele não disse, tudo bem, fique com seu desânimo, isso é normal, é coisa da vida. Não, a ordem que ele deu é tenha ânimo. Embora o desânimo possa se tornar uma realidade em certos momentos, devido a certas circunstâncias, a ordem de Jesus para mim continua sendo, anime a sua vida, tenha bom ânimo, não permita que esse desânimo invada o teu coração a ponto de colocar você para baixo. Então, queridos, esta constatação, ela é real, mas ela não pode fazer parte constante da nossa vida. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Temos a ordem de Jesus dizendo, tem de bom ânimo, e tem a palavra de Deus que serve de guia, de direção, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Essa é a palavra de Deus. Então ela vai nos dirigir para que a gente encontre nela o que nós precisamos. Como eu disse aqui, lembrando do versículo, ela é a fonte da fé. A fé vem pelo ouvir. A palavra, a pregação da palavra de Deus. Então é isto que alimenta a nossa fé para que a gente não venha mais tarde a desanimar. E a fé precisa se manifestar exatamente nesses momentos de tribulação. É nos momentos de dificuldade que ela deve se tornar mais presente. Então a gente pode achar que é muito simples e fácil ter fé quando tudo vai bem. Está tudo bem, não tem nenhum problema, as contas estão em dia, a saúde está legal, não tem nenhuma dificuldade. Eu creio em Deus. Mas esta mesma fé, ela tem que ser ainda mais enfatizada quando tudo está dando errado. Quando a saúde não está bem, quando os problemas estão muito maiores do que eu às vezes acho que posso suportar. É nessa hora que eu preciso continuar crendo. A fé é fundamental, irmãos. A Bíblia diz, sem ela é impossível agradar a Deus. Então eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu não crer em Deus, não há como agradá-lo. E a fé precisa se manifestar exatamente nessas circunstâncias de problemas. E é esta mensagem que Paulo começa a trazer nessa carta, nessa segunda carta a Timóteo, logo no seu início, porque ele percebe que Timóteo estava um pouco desanimado. Estava um pouco cabisbaixo com as coisas que estavam acontecendo. Mas ele próprio, o apóstolo Paulo, ele se torna um exemplo para a gente e para Timóteo de fé, por causa das circunstâncias que ele está vivendo quando escreve essa carta. Você deve conhecer, já falei aqui algumas vezes, as cartas de Paulo, grande parte delas foram escritas quando ele estava na prisão. E esta aqui é uma delas, inclusive esta é a sua última carta, antes da sua morte. Ele morre na prisão em Roma, aonde ele está quando escreve esta última carta da sua vida, escreve esta segunda carta para Timóteo. Então, ele parece ter conhecimento disso, ele vai dizer aqui na carta, ele sabe o que está para acontecer, porque Deus revela a ele. Porque ele tinha intimidade com Deus e certamente ele sabia que seria a sua última carta. Ele não tinha uma esperança de sair livre dessa prisão, mas em nenhum momento ele deixa que esta consciência de que é o fim faça com que a sua fé seja abalada. Isto é ter fé até o fim. Isto é perseverar até o fim. E é esta fé que nós precisamos ter, imitar e viver, irmãos, acima de qualquer circunstância. Veja, no versículo 15, que a gente não leu, a gente parou no 14, olha o que Paulo diz: estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Entre eles cito Figelo e Hermógenes. Veja, todos o abandonaram. Assim que Paulo está, nesse contexto que ele está escrevendo, preso, sem amigos, pessoas próximas o deixaram, talvez pessoas com quem ele contasse, poxa, eu contava com essa pessoa, já passou por isso? Você tinha certeza, porque você ajudou ela, porque você tinha na hora da dificuldade, cadê essa pessoa? Sumiu. Paulo experimentou isso.
Me abandonaram, não tem ninguém mais. Estou aqui sozinho, mas isto não faz com que eu perca a minha fé. Isso não faz com que eu perca o meu relacionamento com Deus. E isso foi uma constante na vida. Quando ele escreve essa segunda carta, que é a última, ele já tinha passado por naufrágio, já tinha passado por apedrejamento, já tinha passado por chicotadas, tudo isso já tinha acontecido na sua vida. Mas em nenhum momento ele vai duvidar de Deus, em nenhum momento ele vai deixar de crer, em nenhum momento ele vai desanimar. Eu não consigo encontrar na Bíblia o apóstolo Paulo desanimado. Ele diz até que chegou a passar por tribulação que o fez desesperar até da própria vida, ou seja, ele pensou que ia morrer, mas não desanimado, não sem aquela expectativa de que ele está vivendo na presença de Deus. Irmão, será que essa expectativa é um direito só de Paulo? Ou isso também está disponível para nós? Eu falei hoje de manhã na mensagem, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos já foram consumados? O dia do Senhor já chegou? Jesus já voltou? Não? Então Ele está com você ainda hoje. Amém? Ele ainda está conosco, irmãos. Ele ainda está junto de nós. Então isso é uma realidade na vida de todo cristão. E mesmo assim, Paulo está escrevendo a carta, mas olha como é que ele começa a carta. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo. Ele se conforma com a vida que está em Cristo, de conformidade com esta vida que eu tenho em Cristo. E a vida em Cristo não é um mar de rosas, irmãos. Ele mesmo disse, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sabia ser honrado como ser humilhado. A vida em Cristo inclui até a prisão. E ele estava passando por isso e ele diz, eu estou aqui em conformidade com esta vida que está em Cristo, de acordo com ela, em conformidade com ela, mas pela vontade de Deus. É muito bom viver na vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é muito bom saber que nós estamos vivendo na vontade de Deus. Não foi o diabo que o lançou na prisão. Paulo está nas mãos de Deus. Deus tem o controle sobre a sua vida. A vida de Paulo sempre esteve nas mãos do Senhor. Então, mesmo nesta situação, ele vai escrever ao seu discípulo Timóteo para exortar a fé de Timóteo. Veja, talvez a gente pudesse, humanamente falando, pensar assim, veja, quem está preso, é Paulo ou é Timóteo? Quem é que foi abandonado por todo mundo? Foi Paulo ou foi Timóteo? Quem é que está precisando ser animado? É Paulo ou Timóteo? Percebe como é estranho, né? Não, é Paulo preso que passa por tudo isso, é ele que tem que animar Timóteo, que está solto, que não tem nesses problemas, mas estava desanimando por alguma razão. Então Paulo vai tentar animá-lo. E aí ele diz no verso 2, ao amado filho, ele o chama de filho, Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está dizendo para ele, olha, você está aí fora e eu estou aqui dentro, mas eu estou orando por você dia e noite. Devia ser o contrário, né? Ele está preso, então devia ser Timóteo a orar por ele dia e noite, mas não é Paulo, que está orando por Timóteo dia e noite, intercedendo pela vida do seu discípulo, orando sempre por ele e pronto agora para exortá-lo na sua fé. E ele começa dizendo assim no verso 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Ele se lembra das agonias que Timóteo estava vivendo. Ele se lembra da tristeza que Timóteo viveu, possivelmente, quando o Paulo foi preso, ele lembra das lágrimas de Timóteo, do choro que ele derramou. E isso é interessante demais, porque, veja bem, irmãos, quando a gente está em dificuldade, a gente tende a centralizar tudo na gente, né? É a minha dor que é maior, é o meu problema que é maior, eu tenho que agora resolver o meu problema, e eu não tenho tempo para lembrar de ninguém.
Mas Paulo está vivendo o maior problema e ele está lembrando do choro de Timóteo. O que isso tem para ensinar para você e para mim, hein? Ele está vivendo a maior agonia, mas ele tem capacidade de lembrar do choro do outro. Deus tem nos ensinado, queridos, a gente tem que aprender isso. Essa empatia é o fato de você se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. Ora, eu já tenho os meus problemas, não vou sentir o problema dos outros, talvez alguém diga, mas é uma realidade do que Paulo está vivenciando. Ele está lembrando das lágrimas de Timóteo. E aí olha só o que ele diz no verso 5. Pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo percebe que aquela tristeza que ele viu em Timóteo, aquele choro, aquelas lágrimas, poderiam de alguma forma enfraquecer a fé genuína que ele tinha visto em Timóteo, na mãe e na avó dele, em toda a família. Ele diz, eu vi uma fé genuína em vocês, uma fé sem fingimento. Você já parou para pensar nessa frase? É possível fingir a fé, irmãos. Se ele reparou uma fé sem fingimento, é porque ele já deve ter visto muitas fés, tem plural de fé, né? Fingidas. Fé fingida, fé de faz de conta. E ele diz, não, a tua é diferente, a tua não tem fingimento. Querido, será que a nossa fé tem sido fingida? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos colocar isso diante de Deus. A fé é um dom de Deus. Se ela está em nós, foi Deus que a colocou no nosso coração. E em Timóteo, na sua mãe, na sua avó, Paulo encontrava essa fé genuína. Mas ele diz, eu lembro das tuas lágrimas. E então eu me lembro também da tua fé. E eu percebo, eu receio que esse choro possa de alguma forma acabar afetando a sua fé. Por isso, amados, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Por que só pode durar uma noite? Porque se o choro continuar, se o choro perdurar, se ele durar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um ano, ele vai acabar derrubando a nossa vida, derrubando a nossa fé. A gente pode chorar, a gente pode sentir, nós somos seres humanos, mas a alegria, ela nasce pela manhã. Eu preciso fazer com que o meu choro não se transforme em algo que venha aniquilar a minha fé. E a preocupação de Paulo era essa, eu lembro das tuas lágrimas, e eu lembro também da tua fé. E eu receio que de alguma maneira, esse choro possa afetar a tua fé em Deus, pelo que aconteceu comigo, pelo fato de eu estar preso aqui. Amados, eu falei de manhã e repito agora à noite, eu creio que a melhor coisa que nós temos para esse ano é preservar e aumentar a nossa fé. É tempo de ter fé. Você crê nisso? É tempo de acreditar. E uma palavra que fica sempre batendo em meu coração está em Lucas, capítulo 18, verso 8. Essa não será projetada. Lucas, capítulo número 18, versículo número 8. Olha o que está escrito aqui. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura o quê? Fé na terra. Quando Jesus voltar, ainda haverá fé na terra, irmãos? Olha a pergunta que a Bíblia nos faz. Porque a fé tem se esfriado de muitos corações, por problemas, por tribulações, por tristezas, por situações adversas. Muitos têm deixado sua fé esfriar. E a preocupação de Paulo na cadeia não era com a sua vida, porque ele sabia em quem ele cria, e ele estava confiante de que Deus estava com controle de toda a situação. Mas sua preocupação era com Timóteo, que mesmo solto, de repente chorava além do que deveria chorar e poderia ter a sua fé seriamente comprometida. Então, por causa disso,
Paulo diz no verso 6, por esta razão, pois, te admoesto, aqui vem a admoestação, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele agora vai direto ao ponto e diz, olha, eu estou admoestando você, para que esta tristeza não tome conta do teu coração, de maneira que você se enfraqueça, esvazie a sua fé. Eu quero que você reavive o dom de Deus que há em você. Então ele exorta Timóteo a reavivar o dom. A palavra aqui é carisma no grego, e algumas traduções possíveis é de uma fogueira que precisa permanecer acesa, precisa permanecer aquecida. Assim é o dom que Deus colocou na vida de cada um de nós. Deus nos deu dons e talentos. Você lembra de Jesus nos ensinando na parábola dos talentos? Dizendo que a cada um foi dado, segundo a sua capacidade, mas que também é esperado, segundo a mesma capacidade, que algo seja produzido com os dons e talentos que Ele nos deu. Então, amados, a responsabilidade é nossa, a de Deus Ele já fez, Ele já deu o dom. Paulo disse, olha, eu impus as minhas mãos sobre você, o dom foi transferido a você, você já recebeu de Deus, agora não deixa isso morrer, reavive isto. Essa responsabilidade é tua, Timóteo. Reavive esse dom. Não é Deus que vai multiplicar os talentos. Jesus disse, o talento foi entregue a você. Deus depois vai cobrar o talento que Ele te deu. Então não adianta dizer, Deus, que o meu dom se reavive. Que o Senhor enche o meu coração. Não, é você que tem que reavivar o dom que há em você. É você que tem que acender essa chama e não deixar que ela se apague. Essa fogueira é responsabilidade sua, como era responsabilidade de cada sacerdote, o altar onde tinha que continuamente arder o fogo e a chama, que não poderia se apagar, mas o sacerdote deveria alimentar e limpar e cuidar daquele altar. Esse altar hoje é a nossa vida, que precisa ser cuidada, limpa, constantemente, para que o dom que nós recebemos de Deus, eu creio que todos aqui receberam um dom de Deus. Irmão, não venha com essa história, eu não tenho nada. Não, você recebeu um dom de Deus, nem que seja o dom da salvação. Se você é salvo, você recebeu um dom de Deus, isso é um presente de Deus. Né? Você comprou a salvação, você conquistou, você trabalhou para ganhar? Não, é um dom, ela veio de presente, é graça, né? Que você não merecia. Então você tem um dom de Deus, Deus te deu um dom, e agora ela tem que ser exercida, esse dom tem que ser multiplicado, esse talento precisa ser colocado para trabalho. E Paulo, preocupado com Timóteo, diz a ele, olha, eu te admoesto que você reavive esse dom. Cabe a você reavivar, você recebeu, mas cabe a você cultivar e guardar. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Ele disse, cultivem e guardem. O jardim é o dom, é o presente. Maravilhoso, chamado paraíso. Mas Ele diz, cabe a você cultivar e guardar. Tudo que Deus te dá é maravilhoso, mas cabe a você cuidar. Tudo que a gente não cuida, deteriora, estraga. Então cabe a nós o cuidado da nossa vida. O cuidado com os dons que Deus nos deu. Cuidado com as bênçãos que nós recebemos do Senhor, antes que elas acabem, antes que elas não existam mais. E Paulo, temendo que o pior pudesse acontecer, ele diz a Timóteo, reavive esse dom que há em você. E aí ele dá a Timóteo uma lembrança no verso 7, porque Deus não tem dado a nós espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que palavra, né, irmãos, que ele traz a Timóteo. Ele diz, olha, reavive isso aí, porque não vem com essa lenga-lenga, não vem com esse choramingo, vou usar uma palavra da moda, com esse mimimi, não vem com isso para cima de mim. Vida, azar, estou tristinho porque as coisas não acontecem. Estou triste porque Paulo foi preso, estou triste porque o ministério não deslancha, estou triste porque Deus não faz o que eu quero, porque eu não vejo as coisas acontecerem. Paulo diz, olha, para com isso. Pode parar com isso, porque Deus não tem dado a você espírito de covardia. Isso é covardia, isso é se esconder atrás dos problemas, é ficar criticando só, isso é ficar arrumando argumentos para dizer que a vida é um fracasso. Deus não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu espírito de poder,
de amor e de moderação. Deus te deu isso. E é com isso que você tem que viver. Que exortação maravilhosa, irmãos. Que exortação maravilhosa vem a Timóteo para que ele seja corajoso e sempre permaneça na luta. O corajoso é aquele que luta. Nem sempre ele vence, mas ele tem coragem para lutar. Pior é aquele que perde antes mesmo de lutar. Já desiste antes mesmo de levantar um dedo. Antes mesmo de fazer alguma coisa, ele já desiste. Infelizmente tem sido essa a situação de muita gente. Entregam os pontos com muita facilidade, mas esquecem que Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, e não de covardia. Quantos são os cristãos que hoje andam acovardados? E eu fico pensando, queridos, quanto mais o tempo passa, quanto mais nós temos a sensação da volta de Cristo, do estabelecimento do anticristo, como serão esses que se dizem cristãos diante desses acontecimentos? Como se acovardarão tão facilmente para preservar suas próprias cabeças? Quão covardemente viverão estes, que de repente, por medo, por tristeza, por desânimo, ó vida, ó azar, vão entregar-se antes mesmo de reagir, antes mesmo de lutar. Deus não nos deu espírito de covardia. Guarde isso no teu coração. Você não tem o direito de ser covarde. Isso não é o direito de um cristão que tem um dom dado por Deus. Nós não temos o direito de nos acovardar. Seja diante de vírus, de pandemia, do que for. Nem do diabo. Nós não temos o direito de sermos covardes. E, infelizmente, isso tem acontecido e desanimado muita gente que hoje precisa ser exortada na sua fé. E aí no verso 8, Paulo diz a ele: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo diz a ele assim: olha, vem participar dos meus sofrimentos. É engraçado como é que Paulo consola alguém, né, irmãos? E a gente, às vezes, tem mania de consolar os outros, como se os outros fossem debilóides, né? A gente fica, coitadinho, vem cá, deita aqui no meu ombrinho, deixa eu fazer um carinho em você. Tá tristinho? Tá desanimadinho? Ô, Bilu, Bilu, é assim que você tá? Paulo diz: seja homem. Como foi dito hoje de manhã a Josué, ser forte e corajoso. Seja homem. Seja corajoso, não seja covarde, e vem sofrer comigo. Ele não vai dizer assim: olha, continua acreditando em Jesus, tudo vai passar, tudo vai ficar bonitinho, tua vida vai melhorar, você vai ser um mar de rosas, né? Tudo que você quiser Deus vai fazer, todos os seus sonhos vão se realizar. Ele diz: não, seja corajoso e vem sofrer, vem para a luta. Irmão, ou o evangelho mudou, ou essa aqui é a palavra de Deus. Eu não sei o que está havendo hoje em dia. Em que as pessoas têm transformado a pregação do Evangelho? O que tem sido vendido para as pessoas como palavra falsa de esperança que não existe. Deus está nos chamando para sermos fortes. Não está dizendo que vai passar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, sim. Mas apesar delas, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Saia de casa, lute, trabalhe, ganhe a sua vida, enfrente os problemas, enfrente o diabo, enfrente todo mundo. Não é isso que Jesus disse? Ou disse: não, está tristinho, fica desanimadinho, fica em casa, vai passar. Não vai não. Vai à luta, seja forte, seja corajoso. Essa é a palavra do Senhor para nós, queridos, e é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. No verso 9 ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele lembra: Timóteo, você foi salvo. Você foi salvo e foi chamado com santa vocação, não segundo as suas obras. Ele lembra, ele dá uma lembradinha básica para Timóteo: olha, você foi salvo sem merecer. Você merecia o inferno. Esse é o meu caso.
É o seu caso? É o caso de todos aqui? A gente merecia o inferno. Mas o que Deus nos deu? Salvação. E por quê? Porque a gente é bonitinho, porque a gente tem olhos bonitos, porque a gente trabalha direitinho, porque a gente faz as coisas, a gente cavou uma vaguinha no céu, foi? Compramos um pedacinho? Não, foi de graça. Foi favor e merecido. Então Paulo dá uma lembrada básica em Timóteo. Lembra que você está salvo sem você merecer, sem ser pelas suas obras. Então você foi salvo assim. Isso não te dá o direito de se acovardar e de deixar o dom que Deus te deu morrer e deixar que aquela imposição de mãos que foi feita sobre você seja simplesmente jogada fora. Você não tem o direito de permitir que isso aconteça com você. E no verso 10 ele diz: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele diz: olha, eu quero te lembrar que o Evangelho te tornou imortal. Você sabia disso? Você é imortal no Evangelho? Espera aí, pastor, mas eu posso morrer? Pode. Só que Jesus disse: aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então você é imortal. Se você é imortal, você não tem que ter medo de nada. Ou tem que ter medo? Ou tem que viver acovardado? Porque a tua vida está em Cristo Jesus. Porque o teu destino, o teu futuro está em Cristo Jesus. Cristão que tem medo de morrer, não dá para ser cristão, irmãos. Porque é como se você não soubesse o que te espera após a morte. Não estou dizendo para você arriscar a sua vida, nem pô-la em perigo gratuitamente. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia não admite que um cristão tenha medo de morrer. E Paulo lembra a Timóteo: você é imortal, Timóteo. Você vai me ver morrer nessa cadeia aqui. Você vai me ver ser decapitado aqui nessa prisão. Mas essa decapitação não ceifará a minha vida, porque eu vivo eternamente. Porque em Cristo nós somos imortais. Ele lembra disso no verso 10. Não só destruiu a morte, como trouxe luz e vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Nós somos imortais. Então a morte não pode nos abalar tanto assim. Então o medo não pode nos abalar assim. O medo da morte foi lançado embora, diz a Bíblia. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Será que isso não é mais verdade? Será que agora temos direito de viver amedrontados, acovardados? Não temos esse direito. A fé precisa ser exortada. A nossa fé precisa ser exortada. Quando Jesus voltar, será que Ele encontrará fé na terra? Será que Ele encontrará fé nos nossos corações? E Ele diz ainda no verso número 12: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O sofrimento não nos envergonha nem nos abala, quando nós sabemos em quem temos crido. Paulo, da prisão, ele é capaz de dizer isso. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou sofrendo estas coisas, mas eu não me envergonho. Vergonha é sofrer como ladrão, já dizia o apóstolo Pedro. Vergonha é sofrer como malfeitor, mas se sofre como cristão, está bem sofrido, irmão. Vergonha é sofrer como bandido, como quem faz coisa errada. Isso é vergonhoso. Paulo diz: eu não estou preso porque eu roubei, porque eu matei, porque eu fiz. Não, eu estou preso por causa do Evangelho. Então eu não me envergonho disso. Eu não tenho vergonha da minha situação, porque eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a declaração que precisa estar nos nossos lábios. Em todas as horas, talvez você nunca seja preso, Deus queira, né? Mas talvez você possa passar por um momento de luta, de tribulação, que de alguma forma queiram te envergonhar por isso, né?
Às vezes você perde o emprego, aí o padrão de vida cai, alguém diz, cadê o Deus que você serve? Eu sei em quem tenho crido. Eu não me envergonho do sofrimento, porque Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a declaração de Paulo, essa declaração tem que estar na nossa boca, queridos. Independente das circunstâncias, independente do que nos aconteça, pelo poder de Deus, Ele é poderoso para guardar este depósito. O depósito é a salvação que Ele nos confiou, a qual nos foi selada pelo Espírito Santo da promessa, como já foi dito aqui recentemente em pregação. O penhor da nossa salvação. Paulo tinha a certeza de que os seus sofrimentos não o tirariam da glória, da vida eterna, da imortalidade em Cristo Jesus. E no verso 13 ele diz a Timóteo, Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarde o padrão das sãs palavras. Ele lembra Timóteo, Timóteo, você já me ouviu pregar um monte de vezes, então aquilo que você de mim ouviu com fé, agora você guarde este padrão. Este é o padrão. Paulo foi ousado certa vez escrevendo aos Gálatas, dizendo que se alguém, mesmo que fosse um anjo vindo do céu, pregasse outro evangelho que fosse além do que aquele que ele estava pregando, fosse considerado anátema. Então ele diz a Timóteo, seu discípulo, olha, mantém este padrão. Não se deixe contaminar por moda, não se deixe contaminar por modernismo, por historinhas, não se deixe dominar por coisas estranhas que podem acontecer no futuro na igreja. Mantenha o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim. Mantenha o padrão da palavra. Não viva por experiências, mas viva pela palavra. Experiências podem te enganar, mas a palavra é sempre verdadeira. Ele exorta Timóteo, porque ele sabia que Timóteo permaneceria, ele morreria, mas Timóteo ficaria para que o legado continuasse a ser espalhado, o evangelho do Senhor Jesus continuasse a ser pregado, e que fosse pregado da forma correta, verdadeira, no padrão, não na bagunça, não na mistura, mas o evangelho do padrão. É esse evangelho que ele manda Timóteo pregar. E ele termina dizendo, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito, amados, é a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor nos disse através do Espírito Santo que habita em nós. Que nos faz lembrar de todas as coisas. Que pode nos fazer lembrar da palavra, o Espírito que está em você, que está em mim, que é a habitação permanente na vida do crente. Ele pode nos trazer a palavra na hora certa, no momento da dor, no momento da tribulação. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe Ele trabalhar na sua mente. Ouça a voz do Espírito de Deus. Não ouça a voz do inimigo, não. Ouça a voz do Espírito Santo. Na hora da tristeza, na hora da dor, na hora que chegar o desânimo, e como eu disse no início, ele pode chegar a qualquer um de nós. Chegar é uma coisa, ficar é outra. Pousar na minha cabeça é uma coisa, fazer um ninho é outra, né? Você já ouviu isso. Então, passar por um momento de desânimo, todo mundo aqui pode. Agora, ficar uma semana, não. Ficar mais de que um dia chorando, choramingando, não. Não. Lavar o rosto, levantar a cabeça, ir à luta, viver como cristão, com fé, guardando o bom depósito. Deus fez um depósito na minha conta, irmãos. Deus fez um depósito na sua conta, sabia? Aí vai ter alguém olhando o extrato. Deixa eu ver, pastor. Né? Deixa eu ver. Só pensa em dinheiro, né, irmão? Deus fez um depósito muito mais valioso do aquele que vai aparecer no seu extrato. É o depósito da vida. Que Paulo disse, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O meu está guardado nas mãos do Senhor. E o seu também. Mas Ele diz, guarda esse depósito. Não permita que nada venha tirar você dessa direção, dessa vida. Você tem o Espírito Santo e é isso que precisa te animar dia a dia. Cada dia é uma luta nova, mas a cada dia que você seja achado por Deus como um corajoso.
como alguém a quem Deus deu espírito de poder, de amor e de moderação, para ir à luta e para viver a palavra de Deus no seu dia a dia, irmãos. Se há fé na terra quando Jesus voltar, se houver fé na terra quando Jesus voltar, que ela seja encontrada no nosso coração. Que você não seja mais um a perder a sua. Amém? Que Deus te abençoe com a palavra dele. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orar. Senhor Jesus, tua palavra foi ouvida por cada um de nós aqui. E que agora ela cumpra os teus propósitos na vida de cada um dos teus filhos. Que ela encha o nosso coração e que de forma nenhuma venhamos a perder este precioso depósito que foi feito em nossas vidas, Pai. Que nós possamos secar os olhos, as nossas lágrimas, que nós possamos não permitir que o dom seja excluído da nossa vida. Que cada um dos teus filhos aqui reavive o dom que recebeu, trabalhe o talento que recebeu do Senhor, para apresentar ao Senhor algum rendimento, Pai, desse depósito maravilhoso feito em nossas vidas. Não permita que nenhum filho teu aqui tenha um espírito de covardia, se acovarde diante da vida, das circunstâncias. Não foi esse o espírito que o Senhor nos deu, mas foi o Espírito Santo que está sobre nós. E Ele nos leva ao poder, ao amor e à moderação. Ajuda-nos, Jesus. Abre os corações essa noite para ser morada permanente em cada filho teu, transformando a nossa vida, nos dando poder e ousadia para viver nesse mundo mau, nesses últimos dias. Reaviva a fé do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.